E dentro da sua experiência, do que você vê, tanto como engenheiro, como administrador de condomínio, quais são os principais erros que você observa, eh, com relação a essas reformas que são realizadas, reformas internas, ou que síndicos ou os condomínios deixam passar? Quais são os principais problemas que você identifica, né, com relação às reformas internas nos condomínios? Então, com relação, por exemplo, uma troca de piso em edificações antigas, vamos imaginar de um hall. Eh, as tubulações de gás, que eram muitas vezes de cobre, elas ficam muito próximas ao próprio piso. Então, você descascar esse piso, você corre o grande risco de, às vezes, furar essa tubulação. Então, esse acompanhamento ele precisa ser muito próximo, mesmo uma reforma relativamente simples, que é uma troca de piso, né? Ou uma troca de revestimento de banheiro. Então, conforme eu vou descascando o revestimento, ou um tipo de rompedor, eu posso pegar uma tubulação, às vezes de prumada geral de uma edificação. E aí você compromete praticamente todos os apartamentos que estão abaixo, né? Então, assim, essa dor de cabeça, muitas vezes, dá para ser evitada quando você tem um profissional que acompanhe. O que que o profissional tem que fazer ao se estabelecer numa situação dessa? Tentar, na medida do possível, a gente sabe que tem edificações antigas que não têm os projetos, mas, na medida do possível, dá uma verificada, dá uma conhecida nos projetos, como estão posicionadas as tubulações, como estão posicionadas a estrutura, para que a gente evite, na verdade, problemas depois mais recorrentes ou maiores daquilo que a gente imagina. Uma outra situação é com relação à parte da infiltração. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, numa sacada, nós temos alguns trabalhos com relação à manta que faz a parte de impermeabilização daquele local. Então, eu fui lá, trabalhei tudo, retirei aquele piso, de repente eu faço o rompimento dessa manta. O que que acontece? O apartamento de baixo, daqui a pouco, tá minando água ali na cabeça do morador, que vai ficar bem bravo com relação a isso, né. Então, esse tipo de acompanhamento que é o mais comum. Além desses cuidados que você está dizendo de contratar um profissional, uma equipe profissional especializada, quais são as outras preocupações que um síndico ou um condomínio tem que ter nessa gestão dessa reforma interna, como você está colocando aí? Quais são documentos que você tem que se preocupar em levantar, em ter isso durante e após toda essa reforma? Bom, mesmo que seja uma reforma relativamente simples, trata-se de uma construção. Então segue-se basicamente a mesma regra de todos os tipos de construção, seja com relação aos funcionários, né. Então se eles têm nível de qualificação, que eles sabem o que estão fazendo, eh, os devidos registros, né, dos funcionários. E com relação ao profissional e ao síndico, deve-se emitir o que a gente chama de ART. Esse é um termo ou um documento que estabelece, na verdade, a responsabilidade técnica para aquele profissional. Quando essa ART não existe, aquela reforma, indiretamente ou diretamente, ela vai cair sobre o síndico. Então, se eventualmente acontece algum tipo de dano causado por aquela reforma, sem o conhecimento ou de um devido profissional, ou que haja um profissional que se estabeleça dentro daquela reforma, eh, ela é direcionada para então o síndico de uma maneira indireta. Eh, Voltando à questão da organização, do planejamento em relação às vistorias. Existe algum documento, alguma situação que o síndico possa pedir? Porque, assim, é muito comum o síndico ter que fazer, uma chamada de capital, ter que justificar isso. Mas é muito difícil você chegar e falar: "Olha, nós temos que fazer uma reforma, ou um ajuste em virtude de tal problema, tal". Uma coisa é o síndico dizer, outra coisa é você justificar isso documentalmente. Existe algum documento, alguma coisa que, você como síndico tem que se preocupar em solicitar para nessa vistoria que está sendo realizada? Então, quando o profissional ele é contratado para fazer a inspeção predial, ele obrigatoriamente ele precisa apresentar um laudo. E esse laudo vai levantar todos ou quaisquer patologias atuantes ou que possivelmente irão aparecer. Quando a gente comentou da questão do planejamento estratégico, ele é voltado a isso. Então, dentro do laudo, ou dentro desse documento final, ele vai estabelecer diretrizes e orientações com relação a essa manutenção. E essa orientação, ela vai estabelecer, na verdade, a ordem de prioridade.
Ao estabelecer ordem de prioridade, você tem as etapas que vão ter que ser vencidas. Essas etapas, cada uma delas tem um determinado custo, e essa então é apresentada dentro das assembleias, para que então você consiga de alguma maneira gerar essa chamada de capital ou esse tipo de manutenção que ele é feito, né. Agora, eventualmente acontece um tipo de discussão, na qual essa chamada de capital, ela é ou não aprovada, ou principalmente não aprovada, o síndico de alguma maneira ele conseguiu estabelecer aquilo que era de orientação dele, que é toda a parte técnica foi levantada, foi estabelecido um determinado plano, mas que foi apresentado ali dentro da assembleia como que essa chamada de capital tem que ser feita. Eventualmente não conseguiu aprovar, ele vai ter que fazer essa manutenção de qualquer maneira, porque ele é responsável. Só que obviamente isso vai demorar muito mais do que aquilo que foi estabelecido dentro do planejamento estratégico, né, gerando possivelmente outros problemas em decorrência dessa diferença de tempo. Perfeito.